Opa. E aí, tudo bem? Oi, pessoal. Estamos iniciando uma live para falar sobre o lançamento do meu livro, ah, Amor nos Tempos da Pandemia. Eu não sei se as letras estão ao contrário para vocês, mas a ideia é fazer aí. Luciano, eu te chamo para conversar, mas não sei. É aqui. Faz tanto tempo que eu não chamo ninguém. Em uma sala. Convidar Luciano a conversa para a gente debater o livro. E aí, E aí, gente? Noite. boa noite. Vamos lá. Comece. Guilherme congelou. Congelou. Nossa, começou um showzaço aqui perto. Tá dando pra ouvir? Não. Não dá pra ouvir não, Luciano. Mandar a produção apagar o som deles lá. Tá tipo... Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tô sim. Tá com aquelas músicas... É uma música que é famosa, só não tô... Ih, caramba, o som tá ruim. Música ruim. Minha conexão é trágica. brega. Tipo, 3 brega. pessoas na conexão. Mas Será que tem isso vai dar brega certo? com qualidade e tem brega sem qualidade nenhuma, né? É uma bem famosa. Vocês estão me ouvindo? Sim, Guilherme. Estamos ouvindo você, Jesus. Tô comentando sobre o show que tá tendo aqui perto. De música Isso não brega. foi encomendado. Eu não tô ouvindo. Você não tá ouvindo, não? Lucas, bota a câmera direita. Eu tô montando uma forma de fazer câmera, um tripézinho. Ah, tá. Mas tenta deixar... Estamos te ouvindo, sim. Uau. Eu não ouço vocês. Agora eu ouvi o Lucas. Para de comer a linha, ô Luciano. Quê? Para de morder a linha. Linha. Vamos lá. Ô, Guilherme, bota um comentário. Tem um de cada pra ver se eu consigo ouvir. O Lucas eu tava ouvindo. Fala alguma coisa, Lucas. Alguma coisa, Guilherme. Ah, eu ouvi bem. Agora, Luciano. Alguma coisa, Lucas. Uma coisa, Luciano. Ok, Então é isso aí. Estamos aqui gravando a live para falar sobre o livro Amor nos Tempos da Pandemia, que eu escrevi, o meu primeiro livro. E estou aqui com os meus amigos da ABL, produtora, Lucas e Luciano. Ô, Guilherme, Querem se apresentar? Não, bota Fala, um comentário. Eu não sei fazer isso. Você sabe fazer? Então, você escreve ali em adicionado comentário, aí você aperta o comentário e vai aparecer a opção de fixar. Peraí. Isso é um elogio ou é uma crítica, Ângela? Quando eu apertar publicar, aparece a opção fixar? O que aparece? Mas você não botou comentário. É isso, Luciano? Quando eu vou apertar publicar, aparece a opção fixar? Você já botou o comentário? Ó. Não, escreve comentário. Já perdi o comentário, já apareceu outra pessoa. Então, clica, seleciona o comentário. Vai aparecer o quê? Luciano, você falando? Oi? O que aparece quando você pressiona o comentário? Cara, Luciano, às vezes você fica mudo pra mim. Eu não tô te ouvindo, acho que você também não tá me ouvindo. Não, eu tô te ouvindo perfeitamente. O Lucas eu tava ouvindo. Eu não tô te ouvindo, Luciano. Você tá mexendo a boca, mas eu não tô te ouvindo. Então,
Ih, cara, agora os dois estão Não, o mudos. Lucas está zoando. Que merda. Eu tô ouvindo todos Vou tentar vocês. tirar o fone pra ver se... Eu não sei porque vocês dois... Tira o fone. O Lucas tá falando pra cá, não tô ouvindo nada. Tira o fone. Eu não ouço Tira o nada. fone, Gui. Tira o fone. Eu tirei o fone. Eu tô ouvindo você, eu tô ouvindo você bem baixinho. Eu vou falar bem alto. Porra. Tá me ouvindo? Tô, Luciano. Não, Guilherme. Eu tô ouvindo vocês dois bem baixinho. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Mas eu ouço vocês pequenininho, baixinho, baixinho. Aumenta o volume aí, volume então. da direita do seu celular. Oi, Bruno. Eu tentei botar o fone, Olá, Bruno. Super. botar o outro fone. Ó, pessoal, estamos enfrentando problemas técnicos, tá? Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência. É. Que Ok, outro fone. Outro fone. Agora melhorou bastante. Tá ouvindo? Ô, Luciano. Tô ouvindo você. Você tá Tô. me ouvindo? Vai lá no seu comentário. Então, como o público... Aí pressiona ele. O que aparece? Nada. Não consigo. Pressionei ele e não muda nada. Não apareceu nenhuma opção? Não. Peraí. Seu Não coraçãozinho. pressiona não. Só clica nele, vê que Ah, apareceu aqui. Peraí. Apareceu sim. Fixar comentário. intercomenda Fixou acontece, ou não? especialmente quando se trata da BL, né, Lucas? É claro, Luciano. Você tem toda a razão. Quando falamos da BL, sempre há algo de errado, né, Luciano? Começar pelo fundador. É claro, tinha que ser você, né? Eu não sou fundador é você. Você é fundador, é o contrário. Você é fundador. Aí, o Oi, Luciano. conseguiu? Luciano, eu fiz o que você falou. E presta atenção, eu fiz o que você falou. Apareceu a opção fixar comentário. Eu apertei fixar comentário e não fixou o comentário. Será que não tem que esperar? Não apareceu não. Não sei, tentar de Tenta de novo. novo. Peraí. De novo. Apareceu a opção, eu apertei, fixei. Aparece inscrito embaixo, né? Fixar comentário, mas não. Cara, essas coisas só acontecem quando eu faço Comentário live. não tem opção não? Agora não está aparecendo mais. Ué, Eu vou escrever de novo embaixo. tá, Peraí. tenta de novo. Se não, eu posso escrever, você também pode tentar fixar o meu. Eu acho Escreve. melhor você, Luciano, fazer isso, porque Guilherme eu acho melhor você, Luciano, porque você já tem o prático. Escreve. Tô escrevendo. Enquanto isso, conta uma piada aí, Lucas, para o pessoal não ficar Eu cansado. não conto piadas. Você é a piada. Na verdade, é você a piada, né, Luciano? Ai, meu Deus. Você Pô, o tem negócio que dizer tá isso, mas com você é uma contraste piada. aqui no fundo do Lucas, o fundo branco, peraí. Aí tem medo de escrever errado. Tinha que ser o Luciano. Tinha que ser o Luciano. Sério. A nossa audiência tá subindo. Não, já entrou um monte de gente e saiu nesse meio tempo. Claro, começar a lavar roupa aqui, pô. Saiu direitinho. Apertei, estou pressionando o seu comentário para ver se fixa. Até agora não apareceu a opção. Tenta só clicar, então, em vez de pressionar. Não me lembro se tem que pressionar ou só clicar. Cadê nosso navio holandês? Ih, peraí. Romário. Ele tá roncando. Não funciona em um dos dois jeitos. Mas aparece a opção? Só apareceu uma vez naquele meu comentário. Fixar comentário apareceu embaixo. Ué. Aí eu apertei fixar comentário e ele não fixou. Não sei. Vamos então continuar tá. assim mesmo. Então apresente-se aí, Guilherme.
Oi, eu sou o Guilherme Cunha, sou jornalista e escritor. Estou aqui mais uma vez para o lançamento do livro Amor nos Tempos da Pandemia, que eu escrevi para falar sobre relações afetivas durante a pandemia. Esses são meus amigos da BL Produções, Lucas Alexim e Luciano Bugarim. É Bugarim ou Bugarim? Arim. Bugarim. Bugarim. Então, Bugarim e eles estão aqui para me interpelar sobre o livro, para a gente comentar, tentando falar sem spoilers, tá? Vai ser difícil. Vocês estão com seus exemplares Vai aí? ser difícil falar sem É difícil mesmo. Cada história é mais interessante que a outra. É porque o. Muito Depois- obrigado. Eu tentei falar sem. Depois o Guilherme vai fazer uma noite de Eu autógrafo. tentei criar uns contos com plot twists. Faz falta, Guilherme. Faz falta da capa. Todo É. mundo com a capa do livro. Segura aí, Luciano. Eu vou tirar. Peraí, ficou horrível. Bom, lembrando aí, né? Quem for comprar é o site da Luva Editora, né, Guilherme? Luva Editora. R$19,90. E promoção para quem comprar mais de 10 exemplares. Leva uma camisa. Não, mentira. Mas tem uma promoção lá que tem um valor mínimo que se você comprar, você não paga frete. Que agora eu não lembro. Luvaeditora.com.br é o nome do site. Entre no luvaeditora.com.br e vocês adquirem o livro por R$19,90. Já falaram aí que você tem carisma, Guilherme. Mais o Essa frete. linha de oliva. Olha aqui a foto do carismático. Aqui. Carismático. É aqui a cara dele, carismático. Bom, começa aí, Lucas. Mas é isso aí, vamos. Vamos lá, Guilherme. Conte-nos como foi a sua vontade de escrever o livro, como surgiu essa vontade? Eu estava. Logo que acabou o lockdown ano passado, eu saí, dei uma volta e passei numa livraria e tinha alguns livros sobre a pandemia. E eu achei todos meio na base, falavam sobre a doença, sim, e eram livros pesados. Na própria editora que eu trabalho, os livros que o pessoal trabalha muito com livros de mistério e livros de terror, assim, a Luva Editora. Aí eu pensei, assim, na verdade, todo o assunto, em geral, estava muito pesado, né? Estava tudo muito barra pesada. Aí eu pensei, por que não fazer algo mais leve, mais suave, durante esse período que já está tão pesado, que era a pandemia e todas as questões envolvendo o Covid-19, com tanta gente morrendo. Aí eu, então, me pensei que isso é uma coisa que eu compraria. Eu não compraria aqueles livros que estavam falando de doença, ou o novo normal, que é uma coisa que tanta gente estava falando, né? Eu falaria sobre outras coisas. Eu não andava aguentando mais ouvir o novo normal, sabe? O novo normal. E só coisas... Embora isso tá no livro também, mas eu não aguentava mais falar de morte ou de coisas pesadas. E por acaso, antes da pandemia começar, no final de 2019, eu estava escrevendo um outro livro que era sobre política, misoginia, e era uma coisa mais pesada também. Eu pensei, cara, eu não vou ler isso, ninguém vai ler isso, porque eu não vou ler isso. O mundo já tá pesado pra caramba. Governo Bolsonaro, agora a pandemia. Então eu quis criar uma contrapartida, alguma coisa suave, um pouco mais leve, e pensei em histórias de amor, assim, que se passassem durante a pandemia, né? Tivessem esse impacto, mostrasse esse impacto na vida das pessoas. Deixa eu dar um oi aqui para a Nath. Oi, Nath, tudo bem? Do Diário Galáctico. Minha booktuber favorita. Entendemos, Guilherme. E digo assim, é complicada a situação que estamos passando, né? Mas nada como escrever um livro para superar as dificuldades, né? E muitos personagens dos seus contos são pessoas que estão se superando e passam por dificuldades e tentam fazer o melhor daquele mundo para elas, né? Engraçado que você falou, né?
essa questão de que você não queria escrever coisas pesadas, que você gostaria de escrever coisas mais leves, mas uma característica do seu livro que eu achei bem interessante, me chamou a atenção, é que você tem umas partes que você tem uma escrita bem didática em relacionado à pandemia, né? Os personagens sempre abordam a questão de alguma forma, seja quando o personagem fala com o casal de sem teto, explicando o que é a pandemia, ou a mãe fala para a filha, e, enfim, os personagens falam entre si de uma forma bem didática, né? É quase como se você estivesse abrindo um intervalo ali, se permitindo falar para o leitor de uma forma mais direta com ele, né? De como ele pode perceber, né? E pode entender, né? Exatamente o que está acontecendo. Aí você comentar um pouco sobre isso? Sim, eu acho que aí é uma questão de uma contrapartida social e eu sinto que eu tenho obrigações quando eu escrevo. Eu estou falando de uma coisa, ao mesmo tempo eu não posso me furtar totalmente da realidade, né? Eu vou escrever, eu não vou, quando eu falei agora há pouco, eu quero escrever uma coisa suave para passar por esse momento, em nenhum momento eu usei a palavra alienar, né? Porque eu também não quero escrever algo para alienar as pessoas. Então eu tenho que ter essa noção de equilíbrio, né? Tem coisas que são importantes, são fundamentais, que precisam ser ditas. Tanto que uma das personagens é enfermeira no livro, né? E eu abordo isso, ela comenta de leve. Embora no próprio conto em que ela apareça, ela não seja uma das principais, mas ela aborda a questão que, se não me engano, ela era enfermeira no Hospital de Campanha do Maracanã, e ela comenta que não recebeu o salário do Maracanã. Isso foi inspirado num fato real de uma enfermeira que eu conheci que não recebeu o salário de quando trabalhou no Hospital de Campanha do Maracanã. Mas isso não é o principal do conto. O conto é sobre a relação dela e do namorado dela. Porém, eu achei que era importante citar isso e totalmente relevante ao contexto ali. E, ao mesmo tempo, não tornava a história pesada. Ou seja, eu tenho Sua colega falou lá. Pode escrever para alienar também. Nesses tempos, o que mais tenho feito é me alienar nos livros. Que profundo. Se alienar também pode ser perigoso, né? Então é uma faca de dois gumes, né? Então eu fiquei sempre nisso aí. Cara, eu vou dar um exemplo. Tem um conto que é sobre tentar não evitar, mas eu vou falar. Existe um conto aí jogado que tem um pai sobre um relacionamento de um pai com um filho. Não vou dizer qual é, para não dar spoiler. Mas nesse conto, originalmente era um avô e o neto. E aí eu estava já desenvolvendo o começo do conto e eu decidi mudar para pai e filho. Por quê? Porque eu fui verificar, eu tentei tornar o mais próximo possível da realidade. A maioria dos avós não está em contato com seus netos, porque no começo da pandemia, principalmente, os idosos eram a maior parte do grupo de risco. Então, inclusive no meu Instagram eu cheguei a compartilhar uma arte muito bonita, acho que foi feita na Itália, de um grupo de crianças atrás de um muro de vidro se despedindo de um grupo de idosos que eram os avós deles que tinham falecido. Ou seja, eu estaria contando a história de um avô brincando com o neto, quando a maioria da verdade, na realidade, a maioria dos avós não está com seus netos. Então, eu acho que eu não poderia fazer um conto focado só nisso. Tem até uma avó num outro conto que cuida do neto para ajudar a mãe, mas eu acho que não estaria sendo fiel à realidade, sabe? Se eu mostrasse a avó. Aí, então, eu preferi ficar mais no clichê mesmo do pai com o filho. Eu me lembro que fiz essa modificação pensando nisso, e tornar mais próximo. Eu pensei, cara, tem tanto avô afastado do neto, como é que eu vou fazer uma história inteira do avô com o neto? Isso não me parece crível, sabe? Mas eu acho essa palavra muito forte também, alienar. Acaba tendo um tom pejorativo muito exagerado também. Mas você está falando dessa questão aí dos personagens. Fala um pouco aí sobre de onde vieram esses personagens, quem são eles, como você embolou eles e, o mais importante, algum dos personagens é baseado em você? Todos. Até o gato? Até o gato, meu Deus. Até o gato. Outro gato. Mas os meus personagens preferidos são esses que você citou antes.
Casal de Sem Teto. Sim, mas de onde eles surgiram? São pessoas que você conheceu? Você De um sonho conhecia? meu. Não, o casal, a maioria ali são pessoas que eu conheci, realmente, são baseadas em pessoas que eu conheci. A mãe do primeiro conto, ela é baseada em várias mulheres que eu conheci, diferentes mulheres que eu conheci. Uma em especial, mas tem várias mulheres ali tem várias situações reais daquele primeiro conto, uma mãe e seu filho, que são baseadas. Mas o Casal de Sem Teto é especial, porque eles são baseados num sonho que eu tive há muitos anos. E desde o começo, esse é meu primeiro livro. Eu sempre imaginei que um dia eu ia encaixar eles em algum lugar da minha vida como criador, como escritor de ficção. Ao mesmo tempo, eu estava criando os contos, e se vocês repararem, tem muitos contos que se passam em condomínio ou prédios, apartamentos, e tem poucos, só, se eu não me engano, a personagem da Motogirl que mora numa favela, numa comunidade. Aí isso estava me incomodando, então eu quis radicalizar logo e mostrar o outro lado, pessoas pobres na pandemia. E, obviamente, eu até comentei isso com o editor uma vez, porra, que coisa mais impactante do que você... Porque existe todo um discurso do fica em casa. E aí você olhava pela janela, isso ano passado, quando eu escrevi o livro, e a primeira coisa que você via era um monte de gente morando na rua. Então, o discurso do fica em casa, a discussão deve ser ou não ficar em casa, simplesmente não existe para as pessoas que moram na rua. É absurdo falar sobre isso. Eu lembro que até me preparei para escrever esse conto, assisti um filme com a Jennifer Connelly, que o marido dela dirigiu, aquele que também é ator, acho que esqueci o nome dele, ele faz o Visão. Ele dirigiu um filme muito bacana sobre um casal de sem-teto que morava na frente da casa dele, e a mulher dele estrelou o filme. Eu procurei ver, mas o casal mesmo, de Sem Teto, foi inspirado em dois personagens que existiam na minha mente há muitos anos. Eu achei que encaixava perfeitamente na história para falar sobre isso, sobre esse dilema dessas pessoas que moram na rua. Então, como é que elas vão ficar em casa se elas não têm casa? Então, e aproveitei e comecei a botar eles em vários contos da história, assim. Tem um conto que é sobre eles e outros que eles aparecem menos, assim, já que os contos são interligados. Isso é uma coisa que eu achei bem legal também, essa questão dos contos estarem interligados, como se eles tivessem parte de um micro-universo. Eu pensei muito naquele filme Short Cenas da Sim. Vida, que são, assim, não é uma ligação direta, né? São pequenos detalhes que vão aparecendo e você vai se dando conta aos poucos, né? Quase como se você estivesse descobrindo aos poucos, né? Eu achei isso muito bacana. E você comentou também de que de você queria botar a festa histórias fora. Se você olhar a festa da Mônica, a festa da Mônica é citada em vários contos, já percebeu? Essa festa da Mônica deu o que falar. Achei legal isso que você botou, que você falou de tirar as histórias dos condomínios, né? E aí você tem, às vezes, uma escrita bem geográfica também. Você vai citando o nome das ruas, o nome dos bairros. Eu acho que isso, de certa forma, ajuda na questão do realismo, para a pessoa realmente sentir essas histórias como verdadeiras, né? Inclusive, eu tenho até uma sugestão para você, se você achar interessante. Você podia fazer podia para ajudar para a divulgação, um mapa interativo que mostrasse os locais onde passam as histórias, né? Tem um extra do DVD do filme Los Angeles, Cidade Proibida, que ele mostra exatamente isso, um mapa, e mostra os lugares onde se passa cada parte. Como você faria isso, eu não sei, mas sei que eu acho que seria muito maneiro. Ele podia fazer o seguinte. Eu vou ver. Antigamente, não sei se ainda existe, antigamente aqueles mapas de supermercado que mostrava as sedes do supermercado no Rio de Janeiro todo. E aí ele podia pegar esse mapa, em vez de onde está a Zona Sul, não. Os personagens estão aqui, ali, com esse mapa. Entendeu? Ele pode desenhar um mapa do Rio de Janeiro, ou se você quiser, pega um mapa desses de colégio e mostra cada região onde está a pessoa. Ou pega melhor, hoje em dia temos o Google Maps, ele pode tirar fotos do Google Maps e localizar onde está cada personagem, onde está cada conto, vamos dizer assim. Recentemente eu participei de um curso que o cara falou de uma função dessa que tem no Google. É parecido com o Google Maps. É que você cria roteiros como aqueles que aparecem no Google,
por exemplo, um lugar específico, aí você vai botando as Aham. fotos. Só que ele tinha falado que esse recurso ia ser expirado, né? Ia acabar, mas não sei, mas eu posso dar uma olhada lá, ver lá o que Ele, tem. Mas Deixa eu falar uma coisa, sem spoiler. Vocês reconheceram algum dos lugares que foi bem no subúrbio? A maioria são no subúrbio, né? sim, sim. sim, sim. É como eu te falei, você descreve de uma forma assim tão detalhada, Interagir. você conhece, acaba realmente percebendo a história acontecendo naquele lugar, né? Mas, Vocês reconheceram a capa? O lugar da sim, capa aqui? lá no início do Meia. Perto da tua casa. É É perto da Dias tua da casa, Cruz, do né? Meyer. Isso aqui é, é perto da minha casa, fica do outro lado do Meyer, na verdade, do lado do Corpo de Bombeiros, que é citado no terceiro Pontos conto. Meia. Esse aqui, na Dias da Cruz, é o Leão do Lins Club, que fica no bairro do Lins, ironicamente, mas essa estátua fica no Meyer, por algum motivo que só Deus sabe. É porque Ponto é meio complexo, né, as fronteiras ali entre o que é Lins e Meia também, né? É, Mas enfim, na verdade, faz tudo parte da região do Grande Meyer, Pontos né, do que a Meia, gente chama. parte 2. Vários dos meus contos. Não, quase todo o meu livro ele se passa quase todo, todo não, mas a maioria se passa na região do Grande Meyer. Os bairros, vários bairros que eu cito ali, Todos os Santos, Caxambi, eles fazem parte da subprefeitura do na Meyer. parte 2 você bota uma história que se passa na casa lá do amigo da sua mãe, que a gente quase filmou. Isso é piada interna, ninguém vai entender Isso só a o gente que vai você está entender. falando. Mas ali é Todos os Santos, ali onde aconteceu esse incidente, é Todos os Santos. Sim, sim. Mas mas o livro também tem momentos em Marechal Hermes, que eu caracterizei bem o lugar, citando a batata de Marechal. Tem uma parte no Alto da Boa Vista, que não pode falar para não dar spoiler. E tem uma parte. Santa Teresa é citada. E também. E tem uma parte no meio do mar, A que eu Lagoa adoro. também, cara. Lagoa. A Lagoa é citada Caramba, o cara ali? não sabe nem o livro que ele escreveu. Que isso, gente. Não pode. Não Mas qual é pode. a parte que eu falei da O Lagoa? drive-in, É! Verdade, o drive-in. Isso é fato, tem um Tinha. drive-in na Lagoa. Fizeram um cinema drive-in ano passado, em São e Paulo e no tinha, Rio. E o cinema quando era drive-in no criança, Antigamente, Rio. nos anos 60, verdade. tinha Hã? drive-in no Rio também. Sim, quando era criança, Sim, sim, copiando dos Estados Unidos, quando né? era criança, É. ia Aí na Lagoa, fizeram. Aí eu. era do lado do Aham. Tivoli Park. O Mas extinto fala aí, Guilherme, do parque. qual personagem que está inspirado em você? Ou quais partes aparecem um pouco mais de você? Como eu te falei antes da conversa, acho que o personagem mais próximo de mim é o último conto. São cartas trocadas entre irmãos, assim. Um dos personagens ali eu diria que é o mais próximo de mim, mas para mim todos eles são eu, assim. Você falou do cara, o episódio da plataforma de petróleo, que você disse que se parecia muito comigo, um dos Sim, amigos ali, né? Pô, eu achava, não é? Você sim. não falou isso? O cara que conversa com ele. Eu achava o outro amigo o mais Eu parecido achei isso comigo, aí. o que se sentia É, culpado. não, tem mais. Mas é engraçado, eu me vejo nos dois, na verdade. Aquilo pode se dizer, aquela cena na plataforma de petróleo, Luciano, pode se dizer que é um diálogo meu comigo Entendi. mesmo. É porque eu conheço um lado mais racional Se seu eu estiver. e menos sentimental. Sim, imagina o seguinte: quem me conhece bem pode chegar à seguinte conclusão. Aquele conto é como se eu estivesse perdido no meio do mar e eu estivesse conversando comigo mesmo. Eu sou o momento de personagem da virada, né? É uma coisa que eu achei bem legal também, é que às vezes você também tem umas escritas bem poéticas, né? Tem uma frase que você bota, por exemplo, o tempo esvaindo-se como areia em ampulheta. Achei interessante. Tem várias partes assim que são bem profundas e aí tem intercaladas com Obrigado. partes assim que são bem simples assim, justamente para talvez para prender a atenção da pessoa, né? E uma coisa que eu também achei bem legal é a questão do pensamento das pessoas, né? Como você coloca a voz interior, especialmente na história, né, do cara que é homofóbico, ele pensando que Sim. se isso é verdade, isso que é mentira.
Lucas, o Luciano deu uma quedinha aí, eu vou completar o que ele está falando, tudo bem? Tudo bem, pode falar. Você está me ouvindo, né, Lucas? Tá, então, esse conto que ele está citando é sobre um cara, acho que eu posso falar a premissa, que descobre que o vizinho dele é homossexual, que ele mora, ele acha que ele tem uma esposa, na verdade ele tem um marido, ou seja, e aí o cara começa, grande parte do conto se passa na mente do cara, tentando lidar com isso. E eu me esforcei bastante nesse conto para mostrar como seria a mente de uma pessoa, digamos, comum, que descobre uma coisa que ela considera normal. Porque, cara, esse conto, a reação do cara é realmente. Eu conheço dezenas, ou centenas, sei lá, de pessoas que são como esse personagem. Centenas de pessoas, assim. Ele acha, mas eu não sou homofóbico, mas aquilo não é normal, sabe? O discurso dele é esse. E aí ele vai aprofundando aquele discurso, só que a pessoa não aprofunda isso. Ele acha, eu acho que isso não é normal. Então, a minha ideia era pegar e aprofundar como é que eu vou dizer, aquela incoerência dele. E ele vai aprofundando aquilo, até ele se compara com uma tia, que para ele a tia é que era preconceituosa, ele não era. Aí ele começa a ver, não, mas a minha tia faz uma coisa, mas eu também estou fazendo, eu não sei o quê. Aí ele vai, cara, ele tem umas reações assim, porque a tia era religiosa e ele não era. Ou seja, ele se achava uma pessoa razoável. Mas aí ele descobre que ele não era. E aí ele vai vendo, e eu acho que o final do conto que eu não vou falar é sobre como tudo aquilo era idiota. No fundo, ele era uma pessoa idiota e que poderia, como se, na verdade, a posição dele de julgador em si, de julgar alguém por uma coisa íntima de afetos da vida dele, era extremamente grosseira, vulgar, muito mais vulgar do que ele achava que o vizinho seria por ter ou não, sabe? Eu não estou dando spoiler, mas como é que eu vou dizer? Cara, não tem coerência você julgar a vida íntima de alguém, sabe? É ridículo em qualquer nível, assim, sendo que alguém não está fazendo mal a ninguém. Então, daí você quer colocar, não, mas eu não aceito. Aí ele começa a dizer, mas se fosse duas mulheres eu ia gostar, não sei o quê. Mas isso também é errado, meu Deus, eu não sei mais o que é certo e errado, não sei o quê. Então, acho que o conto tenta explorar isso, assim, e, como eu falei, é baseado em... É isso mesmo, como a Nath falou, são pessoas julgadoras pseudo-perfeitas, assim, elas sempre julgam se colocando num pressuposto de que elas são perfeitas, e não compreendem isso, né? Não, quando elas, eu quis usar o conto para colocar esse cara em xeque. É o cara que julga uma pessoa que ele acabou de conhecer, que por acaso era homossexual. E ele não esperava isso. Só que daí eu aprofundei a mente do cara para ele ver e mostrar todas as inconsistências, incoerências e contradições desse pensamento em perspectiva com outras coisas que ele achava na vida, assim, para mostrar o quão ridículo era aquilo. Mas, Guilherme, às vezes uma coisa parece que é muito claro para a gente, mas às vezes acho que justamente a questão que você colocou do embate dele, no pensamento dele, eu acho que mostra justamente como, dependendo da pessoa e da forma como ela cresceu e do ambiente que ela cresceu, as coisas às vezes elas não são totalmente claras, né? Então, eu acho que justamente essa questão que você colocou, de quando ele começa a se comparar com a tia, é que ele começa a perceber que alguma coisa está estranha. Só que quando as pessoas são confrontadas, isso qualquer pessoa, quando alguém é confrontado com alguma questão de que você tem um certo preconceito, que todo mundo tem algum tipo de preconceito, ou já teve algum preconceito na vida, existem duas formas de a pessoa encarar isso. Certo. Ou ela vai ficar na defensiva e vai negar, ou ela vai tentar entender o que é aquilo ali e se desconstruir, né? Porque não basta a pessoa reconhecer, né? Ela precisa ter a boa vontade de realmente tentar entender o que é aquilo que está na mente dela e trabalhar para desconstruir aquilo dentro dela, né? Então, assim, eu acho assim, não é questão nem assim de chegar, a pessoa é uma idiota. Eu acho que assim, se a pessoa, ela às vezes ela acaba reproduzindo coisas de não só da sociedade, mas, por exemplo, como era a representação das pessoas homossexuais na TV, no cinema, né?
o que as pessoas falam no meio delas, na família. E aí, no momento que você realmente consegue perceber e começa a pensar nisso, em como o preconceito realmente não é lógico, como você falou, né? Aí, realmente, se ela realmente insiste em negar, aí realmente ela realmente está sendo idiota, né? Mas, às vezes, antes da pessoa realmente ser confrontada com aquilo, que é o que eu não entendi no seu ponto, é justamente a questão do confrontamento, mesmo que no caso do seu ponto tenha sido um confrontamento assim, mais ao acaso, né? Não foi alguém que realmente chegou e explicou algo para essa pessoa. Mas dá a entender, pelo menos para mim, que no final do conto, essa pessoa ela passou a ter um pouco de interesse em entender esse preconceito dentro dela, né? Não sei. A sua amiga falou aqui, o melhor é se desconstruir. E por mais desconstruída que a pessoa seja, ela ainda vai ter coisa para desconstruir. Realmente, a gente está sempre precisando aprender mais, desconstruir mais, né? Porque são coisas que estão sempre implícitas dentro de nós, né? Porque existe o preconceito explícito e o preconceito implícito. E muitas vezes o preconceito implícito é uma coisa, às vezes, tão sutil que faz parte do nosso dia a dia que a gente, às vezes, não se dá conta disso. Ela também falou assim, esses dias, por exemplo, eu descobri várias expressões que eu não fazia ideia que são capacitistas. Capacitistas é o preconceito com pessoas com deficiência. Eu também falava dá uma de João sem braço até outro dia, que eu acho é uma expressão capacitista, que você não deve ser usado. Sim, mas a gente está aprendendo. Atrás, né? Você começou a pensar sobre esse tipo de coisa, né? Então, é justamente essa a ideia de falar mais sobre essas coisas, né? E confrontar mesmo as pessoas, não de uma forma agressiva, mas de uma forma que as pessoas realmente entendam. É tipo, por exemplo, escola, né? Escola, às vezes os alunos fazem alguma coisa de atacar outro aluno, né? E muitas vezes a escola castiga esse aluno, suspende, mas para ele se sente um injustiçado, ele não acha que fez alguma coisa errada, né? E você não conscientiza ele, você não conscientiza a escola, né? O mais importante é tentar essa questão da conscientização, porque isso é só o início, porque isso aos poucos vai se formando como se fosse uma pirâmide, até chegar em níveis muito mais graves, né? Como crimes de ódio, né? Sim. Sobre a questão LGBT, uma coisa que eu pensei antes até de começar é que eu queria ter pelo menos 2 contos LGBT. Cheguei até a pensar em fazer mais, mas até para sair da minha bolha, né? Entende? Então tem esse conto e o Surpresa na Porta do Elevador, e o outro é o É o da entregadora, né? Mas, Guilherme, você saiu da sua bolha. Mas eu vou olhar aqui. Da entregadora e desse aí, do síndico. Entrega especial. Que é o da entregadora, a motoguel, que é lésbica. Você tá dando... E se apaixona por uma cliente. Mas você... Isso está no primeiro parágrafo. Mas sua amiga, você saiu do teu ler logo esse livro, né? Está no primeiro parágrafo dos contos, assim. Bom, poderiam ser contos... esse conto da entregadora é interessante. Poderia ser um entrega especial? Poderia ser um conto hétero. Poderia ser um conto de um entregador que se apaixona por uma cliente. Ou uma entregadora que se apaixona por um cliente. Porque o tema ali, com relação à pandemia, eu fiquei imaginando assim, quando eu criei esse conto. Puxa, imagina uma pessoa que está fazendo entregas, assim. E ela acaba se relacionando com alguém que está fazendo os pedidos, ou tendo uma paixão platônica. Será que aquilo pode rolar? Será que não rola? Aí você lendo o conto, você descobre se rolou ou não. Mas aí eu fiquei pensando... eu queria abordar isso, falando também da vida dessas pessoas que fazem entregas, e eu pensei, aí de repente eu pensei, por que esse caso aí de algo que é tão comum, que pode ter acontecido, pelo menos platonicamente, eu acredito que deve ter acontecido na pandemia, já que as pessoas tiveram pouco contato e muitos tiveram contatos com entregadores, né? E os entregadores com os clientes. Então, quem sabe alguém não se apaixonou.
Então, eu pensei, por que não uma relação homoafetiva, nesse caso? Então eu pensei, acho que uma relação homoafetiva cabe aí. Aí como eu já tinha, creio que eu já tinha escrito Surpresa na Porta do Elevador, que era uma relação entre homens, então eu encaixei duas mulheres ali. E, embora você diga, Lucas, que eu saí da minha bolha, eu realmente saí, mas quando caracterizei a personagem, até botei ela como uma estudante da mesma faculdade que eu faço e cursando fiéis, assim como eu faço. Então, ainda tem uma coisinha próxima a mim, como o Luciano falou. Que personagem é próximo a você? Apesar da Motogirl ser uma mulher lésbica que mora numa comunidade bem diferente de mim, ela também fez o fiéis na mesma faculdade que eu fiz. Ou seja, tem pequenas coisas que são eu. Guilherme, mesmo assim, você conseguiu sair da tua bolha, por seguinte, vou explicar. Você saiu daquela ideia de você pelo centro da coisa. Você saiu daquela zona de conforto. Você começou a abrir, a bolha começou a aparecer outras bolinhas junto, e você começou a mostrar que existem histórias dentro de uma história. Você saiu da tua bolha mesmo, porque você não tá no teu mundinho de Meyer, sendo a cidade, um garoto hétero, de uma região classe branco. De uma região... suas características. Magro. Usa óculos, tem um dente... Sócio da BL. Censura. Sócio minoritário da BL. Amante dos quadrinhos. Então você tenta sair daquela mesmice mostrando que existem pessoas ao teu redor que também são de outros universos. Sim. Eu me esforcei muito nisso que você falou, é verdade. Interessante. Se você pegar os protagonistas... obrigado. Se você olhar os protagonistas dos meus contos, eu creio que procurei mostrar bastante diversidade, assim. No primeiro conto, como eu falei, a personagem... Foi o primeiro conto que eu escrevi, é o primeiro conto do livro, que é Uma Mãe e Seu Filho. A protagonista é uma mulher separada que cria o filho, mora sozinha com o filho. Ela foi baseada em várias mulheres que eu conheci, algumas eu me relacionei. Então eu peguei muito daquilo ali. E foi muito desafiador para mim, porque há anos atrás, digamos uns 10 anos atrás, eu era muito ruim escrevendo personagens femininas na primeira pessoa. Não tá na primeira pessoa, mas o conto tem muito da alma da personagem ali. Cara, quando eu vi, eu pensei, cara, minha ideia era fazer justiça a essas mulheres reais. Claro, em primeiro lugar. Como eu falei, o mesmo caso que eu substituí o avô pelo pai no outro conto, porque para mim não estava crível. Tanto os avós separados dos netos, eu não podia botar uma história com um avô e um neto, não fazia sentido para mim. Então, eu tinha que botar uma coisa que fizesse justiça às mulheres que criam os filhos naquelas condições, com todos os desafios ali, que eu já tinha vivenciado isso através dessas mulheres, essas amigas que eu conheci. Então, eu me esforcei muito ali. E eu creio que ficou satisfatório. Assim, foi uma coisa. Acho que um dos que eu. Quando eu vi que esse conto. Eu terminei esse primeiro conto, eu vi, cara, acho que vai dar pano pra manga, porque eu consegui sair da minha bolha, como o Lucas falou. É uma realidade totalmente diferente da minha. Eu não sou mulher, não fui casado, não tenho filho, e me esforcei para retratar. E você também. Outra que você saiu da bolha da tua zona de conforto. Os mendigos, que eu achei para mim mendigo é muito interessante, porque mendigos são personagens que vêm a um mundo diferente que a gente conhece. Eles têm história, eles têm passado, e um passado que constantemente atormenta a vida deles. Ou é mais como um personagem de um filme que eu acho que Guilherme conhece, eu acho que o A Rua Sem Retorno. Você me emprestou, mas ainda não vi. Bom, A Rua Sem Retorno, Guilherme, é aquele filme que o cara era um ex-cantor da máfia e resolve ser alcoólatra e mendigo. E presencia um assassinato e resolve denunciar o assassinato para a polícia. Só que a polícia é corrupta e ele tenta sobreviver no passado atormentando. E o alcoolismo que ele continua, que ele perdeu a voz no alcoolismo. Você lembra desse filme, do Samuel Fuller? Ô, Guilherme? Eu não lembro. Só uma coisinha, Luciano, o Lucas, só para te corrigir. Os personagens não são mendigos, porque eles não mendigam, eles são sem teto. Eles vendem balas. Isso, inclusive, foi um dos...
Isso é interessante porque eu cheguei a botar que eles eram mendigos e depois, num dos últimas correções do texto, eu modifiquei isso porque eu percebi que era até um preconceito meu. Cara, não é a mesma coisa, mendigo e sem teto. Nem todo sem teto mendiga. Voltamos aqui. Então, nem todo sem teto é um mendigo. Então, eu botei bem claro que eles vivem de vender balas ali e alguns outros serviços, às vezes. Eles pegam comida no lixo, enfim, eles se viram como podem, mas em nenhum momento eu botei que eles eram pedintes, assim. Então, são pequenos detalhes que pra gente não faz diferença, na verdade, porque nós temos casa, comida, família, e pra eles faz toda a diferença. Nossa. Eu queria só parar aqui rapidinho para dar um salve ao pessoal que entrou e ler os comentários aqui. Dar um salve aí para o Alberto, que entrou aí, cineasta, colega lá da minha pós. E o Asla, a banda Like entrou aí também. Muito bem pensado. Em isolamento, as relações mudaram totalmente. A Asla também falou, você propôs a falar ações LGBTQI+. E sua amiga lá falou, do Diário Galáctico, falou, tem que tomar um cuidado muito grande ao escrever sobre personagens que não fazem parte da realidade do autor. Como foi para você escrever uma história cuja voz você não vive? Foi desafiador. Desafiador, eu me preparei muito. No caso desses do Sem Teto, que o Lucas comentou, então, são personagens que já existem há muito tempo na minha vida, desde que eu sonhei com eles há muito tempo, e tudo mais. E mesmo assim, eu procurei me preparar bastante. Assim, eu assisti esse filme, que agora não estou lembrando o nome, mas é com a Jennifer Connelly, que ela é uma sem teto. E o cara que faz o Falcão, no seriado Falcão e Soldado Invernal, ele é um casal com ela. Eles são dois sem tetos, que eles moram na rua, assim. Foi um dos filmes que me inspirou esse conto, assim. É um filme muito bonito, mas agora não estou lembrando o nome. Mas é com a Jennifer Connelly e o Falcão. E quem dirigiu foi o marido dela, na vida real. Tem um tempo que eu achei engraçado. Enfim, esforcei muito, até porque eu tinha que fazer justiça a esses personagens, né, porque já existiam há muito tempo para mim, e acho que tudo que envolveu eles foi o mais desafiador para mim, o que eu mais pesquisei, assim, como eu falei, esse da mãe eu pesquisei muito, da plataforma de petróleo eu pesquisei, o do diário eu pesquisei pra caraca, porra, eu pesquisei muito, muito, muito para fazer o do diário, que eu não posso falar muito para não dar spoiler, mas é o penúltimo conto do livro, tem muita pesquisa naquele conto. Muita pesquisa, e é totalmente fora de mim ali. O terceiro conto também não tem pesquisa, tem muita pesquisa ali. O terceiro conto e o penúltimo conto, eu já comentei com o Luciano isso, são os contos que tem os plot twists, são os contos, o terceiro e o penúltimo, os mais chocantes, assim, com finais reveladores. Então a gente tem que falar o mínimo possível sobre eles. Basta dizer que o terceiro conto é uma conversa de um casal e o penúltimo conto é um diário. Eu registrei um diário de uma garota durante a pandemia. Eu tive que fazer muita pesquisa para fazer esse do diário. Muita pesquisa. Mas se eu contar por que eu fiz a pesquisa... Fala. Tá, mas não fala muito não. A Nath ainda não leu o livro. Pode falar, cara. É uma forma de você estar cliente. Não pode dar spoiler. Cara, esses contos, particularmente, essencialmente, eles são a reviravolta final. Assim, o terceiro e o penúltimo. Sem a reviravolta, eles são a reviravolta final. Você lê a primeira vez, e depois você relê para pegar a reviravolta sabendo. Sim, o terceiro e o penúltimo conto do livro. O terceiro conto é conversa de casal e o penúltimo é o Diário de Irene. Ô, Guilherme, no primeiro conto, você comentou outro dia comigo que das questões das dificuldades de trabalhar em casa durante a pandemia, né? Inclusive, eu até falei que eu tinha estranhado porque que a mãe levava o filho para a casa da avó, né, da mãe dela, para ela poder trabalhar, né? E você comentou isso, né, de que realmente algumas pessoas têm dificuldade para trabalhar com criança pequena, mas até com outras pessoas. Você está falando de você mesmo. Isso talvez seja até uma coisa que, assim, para mim foi difícil de ver de cara, até porque eu moro sozinho, mas depois eu até estava pensando, o Lucas caiu, acho. Porque os vizinhos aqui também volta e meia fazem barulho, bota música alta, ficam conversando alto na frente, realmente uma coisa que atrapalha. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, quais são as dificuldades de você trabalhar em casa, no caso,
especificamente de escrever esse livro, cara? Eu escrevi esse livro, inclusive, quando eu estava doente ano passado, no final do ano passado. A maior parte dele eu escrevi quando eu estava doente, que eu tive uns problemas de saúde no final do ano passado, por muito crise de ansiedade, causados justamente Ah, por Lucas ficar em voltou. casa. Mas, mas assim, às vezes até escrever foi até um pouco terapêutico, mas ao mesmo tempo é muito difícil, cara. É muito, 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 muito difícil. Eu moro com os meus pais, morava com meu irmão, ele casou recentemente, saiu, mas apesar de abrir um espaço, é muito difícil, é muito complicado, porque nem sempre a gente se entende aqui, né? Todo mundo tem problemas de família, todo mundo sabe. Nem sempre a coisa é compreensiva, né? Às vezes é complicado, a gente se vira como pode. E, assim, por exemplo, o primeiro conto tem muito isso que eu comentei com você, né? Da mãe com o filho, que ela precisa deixar o filho com a mãe dela para trabalhar online. E você pergunta, mas por que ela vai deixar o filho na casa da mãe para trabalhar se ela está trabalhando online? E o filho não se comporta bem? Eu falei, cara, experiência própria. Eu vi, pesquisei isso. Eu não tenho filho, mas eu pesquisei isso com as pessoas e, tipo, quem tem filho, né, sendo desafiador fazer o home office em casa. E, tipo, teve muitos casos de casais casados, né? Os pais simplesmente entraram no escritório, fechavam a porta e deixavam a mãe sozinha com o filho. E às vezes a mãe tinha que trabalhar também. Então, tem vários outros casos aí. Então, eles precisavam de ajuda de parentes, em outros casos, aí iam na casa de parentes, o parente cuidava dos filhos, olhava para eles enquanto. Eu vi gente assim, caramba, mas o seu marido não pode. A mulher estava gravando uma live, seu marido não podia olhar o seu filho uma hora enquanto você gravava uma live. Não podia, porque ele também estava trabalhando, ele também não era culpa dele, no caso. Então, são várias variáveis, assim, são várias situações. E, como eu falei, eu estou, como vocês, enfrentando a pandemia, então estou isolado em casa desde mais de um ano, com os meus pais, e nem sempre, às vezes, a convivência é fácil. Eu moro com idosos, no caso são os meus pais. Mas só o fato de a gente ficar trancado em casa, nossa, faz muito mal para a saúde mental, assim. Acaba... Você se esbarra muito com as pessoas. Eu moro num apartamento pequeno, então, o ano passado meu irmão ainda estava aqui, era menos espaço ainda. Então, tudo isso afetou a minha saúde mental. Sim, eu procurei escrever o livro até no mínimo de espaço de tempo. Escrevi a maior parte do final do ano passado. Aí, no começo desse ano, eu soube da oportunidade de entrar no concurso, que ele podia entrar, que era o da Incubadora de Sonhos. Ainda faltava volume, porque tinha um determinado número. Então, eu tive que escrever ainda em fevereiro, escrever mais alguns contos e aumentar o número de contos deles e fazer com que todos se passassem no Rio. Então, houve ainda tive que escrever mais um pouco, escrevi mais uns 20% do livro ainda lá por fevereiro, assim, e tudo no prazo, tudo correndo no prazo, assim, porque achando, mas acho que deu tudo certo, ainda bem, passou, ganhou o concurso e tudo, com outros que eram bons também. E a gente tenta lidar com isso da melhor forma mais serena possível, né, com todos esses desafios. Ó, um comentário aí, tanto pessoal. Que legal, Guilherme. Parabéns pela pesquisa. Deve ter dado um trabalhão. Tenho certeza que são histórias muito bem. Eu fico em casa sozinho, só surtando, nem me fale. E aí, Lu? Com certeza, eu me esforcei muito. Então, faz parte da inspiração das nossas vidas, esse tempo que estamos passando, é que muitas vezes a gente cria na nossa cabeça muita coisa e a gente acaba curtindo algo ilusório. E aí quando a gente vê uma história de alguém do nosso lado, a gente fica tipo pensando, caramba, isso isso acontece mesmo? Você fica muito inspirado, né, Guilherme? Você gosta muito de escrever, pensar, fazer com, fazer com que assim as histórias tenham força, porque muitas vezes a gente pensa, isso não tem tanta força, isso aqui não é bem assim, mas quando você bota na prática, fica muito mais real possível.
Né, Ô, Guilherme? Guilherme, Não é nada como ver o nosso sonho se tornando realidade, né? Claro. é, achei muito legal. Queria comentar uma coisa engraçada também. Alguns nomes dos personagens, eu achei bem curiosos os nomes que você escolheu, especialmente João e Maria para o Casal de Sem Tetos. Mas teve um que eu fiquei pensando se foi proposital ou se foi por acaso o personagem do cara homofóbico ser Agenor. Tem algum propósito? Porque Agenor é o nome do Cazuza, né? Não Fiquei sabia. pensando Nem lembrava nisso. disso. Nem eu pensei Tinha- nisso. Agenor é o É, nome do O Cazuza? nome dele é. ele foi, era o Não mesmo, lembrava, não. Foi por era o acaso. mesmo nome do ator dele. Eu busquei. Esse conto fluiu muito, muito, muito. Foi um dos contos que fluiu mais. Como é que eu vou dizer? Eu acho que o mais. Você mesmo disse, o fluxo de Sim. pensamento, né? Mais tranquilo. Tem uns diálogos bem, bem naturais no começo dele. E o nome surgiu naturalmente. Agora, João e Maria tem um motivo. Lembra de um desenho, eu tirei de um desenho, que eu não vou lembrar o título agora, mas tinha um desenho muito triste, que era, acho que se chama Os Jazzistas, que era dois gatinhos, não, era um casal, era tipo o Tom e Jerry, acho que era ou do Pica-Pau ou do Tom e Jerry, mas era um personagem que só apareceu nesse desenho. Não sei se era o Walter, acho que foi o Walter Lentz que fez, o criador do Pica-Pau. Eram dois artistas de rua, acho que eram animais antropomórficos, no caso acho que eram dois gatos, ou cachorros, acho que eram cachorros, isso mesmo, eram dois cachorros que faziam show de rua. E eram João e a Maria. Eles se apresentavam fazendo show de rua. E aí mostra a ascensão e queda deles. O João contando no alto de uma ponte, que é antes do começo da história. E ele vai e conta que quando eles se tornaram famosos, ele foi seduzido por uma outra artista, uma mulher. Aí ele largou a Maria e foi atrás dessa mulher, e a mulher tirou o dinheiro dele, aí depois ele tentou voltar para Maria. Aí ela ficava correndo atrás dele, no começo gritando João, João, e depois ele corria atrás dela quando se arrependia, gritando Maria, Maria, que em português, na dublagem, ficou João e Maria, os nomes deles. Então metade do desenho era ela correndo atrás dele, gritando João, e depois ele correndo atrás dela, arrependido, gritando Maria, Maria. Aí isso marcou muito. Quem viu esse desenho sabe do que eu tô falando. Eu tinha pensado que era Daqui. Maria Eu acho que era um desenho do clássico João e Maria, né? Porque eles ficam abandonados na floresta e sem casa, né? Eu Tá tinha no pensado domínio que era público, pode falar. Pô, tem tudo a ver também. Pode falar. Mas no conto infantil, João e Maria, eles são irmãos. Mas isso é um detalhe. Mas só para terminar o negócio. Mas esse do João e Maria, eu pensei muito porque tem essa coisa no desenho, eles são muito. No final é meio triste, o João pensa em se matar porque perdeu a Maria, ela não quer voltar para ele. Então tinha uma coisa meio, como é que eu vou dizer assim, meio melancólica no desenho, que eu sempre gostei muito quando eu era criança. É do Walter Lentz. Aí eu não vou lembrar o nome do desenho especificamente, mas é do Walter Lentz e dois cachorros que eram dançarinos, que chamavam João e Maria. Aí era melancólico. Eu quis traduzir essa melancolia, eu achei que essa melancolia tinha tudo a ver com esses personagens. Isso porque você queria uma história leve. Sim, mas aí eu tratei de tornar mais suave. Com certeza. Né? Mas só terminar aquele negócio do Cazuza que eu falei, o nome do avô do Cazuza era Agenor, e o nome do Cazuza era Agenor Neto. E ele não gostava desse nome, né? Mas ele passou a gostar do nome depois que ele descobriu que o Cartola também se chamava Agenor. Aí vou ler uns comentários aqui. Ele descobriu. O nome do Cartola também era Agenor. Ah, sim, o Cartola. Bom, a sua amiga do Diário Galáctico falou: a questão é que querer fazer muitas pessoas querem, mas colocar a mão na massa poucas pessoas fazem. Letícia perguntou: Guilherme, vai escrever a continuação pós-pandemia? Aí eu conto na continuação o que aconteceu na festa da Mônica. Mas eu não sei se seria interessante fazer uma continuação, falando sério. Eu acho que seria. Porque acho que é um registro histórico esse livro. Obrigado. Mas aqueles personagens ali, a história deles meio que
se encerra ali, né? Acho que se você ler o livro, principalmente o último conto, sem dar spoiler, ele tem uma relação com os demais e eu acho que a história é bem redondinha, assim, eu Todo escritor não de sei sucesso se hoje em teria, dia se eu tivesse continuação, não sei se abordaria os mesmos. Desculpa, eu não todo entendi. escritor de sucesso hoje em dia faz trilogias. Faça trilogia. Você pode fazer Trilogias antes. estão na moda. Esse já tem o durante a pandemia. Você faz o antes da pandemia Pandemia. e antes e pré-pandemia. Aí é o dia seguinte, pô. Não, pronto, está como eles eram antes da pandemia. Né? Não tem o contrário da sequência, que é, sei lá como é que se fala. Mas, O prequel. então, mas em português, como é que fala isso? Ah, não sei, você que é o português É pré-sequência. Não, catedrático aqui pré-sequência, da frente. né? Frequência. Não, uma coisa que eu achei legal Antes-sequência da também, sequência. Prelúdio. prelúdio. É Uma prelúdio coisa o que eu achei nome. legal também é que tem uma parte lá que tem um termo lá que você usou que eu achei super, tem tudo a ver até com os tempos que a gente vive. Pais e mães online. Tipo, online virou um adjetivo, que nem quando o Neymar fica falando pai tá on, né? Sim, Já é um estado de sim, espírito, você sim. estar online. Já adjetivo, já. Sem dúvida. Ô, Lucas, qual foi Luciano. o seu conto favorito que você mais gostou? Eu gostei mais do elevador. Surpresa no elevador. É isso que eu gostei. O segundo conto. Sur- Surpresa Surpresa na porta do do elevador. elevador. Ah, sabe uma coisa que eu também estava pensando? Tem esse Fugiu do negócio assunto, fugiu da raia. Que isso? Ô, Luciano, você me perguntou. E Hã? aí? O quê? Qual é o seu conto favorito? Eu vou Luciano? falar, mas ele tem que ficar pro final porque ele vou falar spoiler. Ah, Ai, meu Deus. lá vai Não fala spoiler, Não tem não. como comentar o conto sem não falar spoiler. Mas Tá, quando tiver aquele momento de encerrar a contagem regressiva, tá então bom. você fala. Tem um negócio Tá. que o pessoal tem feito ultimamente, um negócio de spin-off, né? Que você pega personagens de histórias e coloca em outras histórias, né? Não tem um negócio assim? Então, o personagem do pai que fica se Sim. divertindo com o filho, eu acho que ele é o personagem do Walter em Sombras na Parede. Não, de novo não. Sabe por quê? Porque, assim, eu acho que ele deve ter. Explica para as pessoas o que você está falando, porque as pessoas entraram aqui para ver de um livro e não sabem do que você está falando. De um curta de terror weird, né? Que você falou que é o nome? O estilo terror weird, que é praticamente um terror Isso. bizarro, que se chama Sombras na Parede. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá botei lá no meu canal lá, Luciano Bugari. E é um conto bem interessante, é um curta bem interessante. Enfim, não vou falar para não dar spoiler, mas eu acho que o cara ficou tão inserido naquela questão que a esposa fala, você vai acabar virando criança. Ele fala alguma coisa assim. Eu acho que ele espirocou da cabeça e, por consequência disso, acontecem os acontecimentos do curta que vocês podem ver lá. Ou então ele também pode ter tomado uns alucinógenos e aí isso deu consequência à história. Você acha que o conto, A Aventura é o nome do conto, né? É esse Isso. conto que você está falando, né? A Aventura é um prelúdio do curta-metragem que a gente fez de terror. É engraçado que quando eu comecei a ler ele, eu pensei muito no Calvin Haroldo. Bom, essa é uma visão do Luciano, tá? Eu não planejei isso. Luciano, não monta a história em cima da Quando eu história, não. comecei a ler esse conto, a ler esse conto da aventura, eu pensei muito no Calvin Haroldo. Porque é super aquilo, né? Tem muito Ele a ver. imaginando que está em lugares diferentes. A diferença é que ali ele está com o pai, né? Achei maneiro, assim. Por acaso foi um spoiler agora, mas enfim. Mas bem sutil. Segura a onda. Também não falar que é spoiler, ninguém vai perceber. Fade out.
E a história lá, da história do relacionamento à distância, você quer comentar um pouco sobre isso? Sobre relacionamentos à distância? Lá vai Luciano Você pegando se refere a qual pela. conto? Do O que foi, Lucas? Namorados Eletrônicos? É um que a garota se chama Larissa, enquanto Luciano, se você chama está falando. Heloísa, e a garota Heloísa Namorados arranja um Eletrônicos. namorado em Cuiabá. Pois é, esse foi um dos últimos contos que eu escrevi. E acho que eu acho que estava faltando no livro exatamente uma coisa mais clássica, que é isso das pessoas se relacionando em estados diferentes, né, em cidades diferentes, que não se separaram necessariamente por causa da pandemia, mas que já que é aquela coisa, né, a internet ela aproximou os distantes e distanciou os próximos, né, dizem isso por aí. Então, acho que foi uma investigação sobre como é que estava a situação de pessoas que, porque da última década, das últimas 2 décadas, muita gente se conheceu pela internet, não só por aplicativos de relacionamento, mas redes sociais em geral, se relacionou, se encontrou, se casou, né? Tá? Eu mesmo tive relações que pessoas que eu conheci primeiro na internet, meninas que eu conheci primeiro na internet, então às vezes a pessoa morar em outro lugar, assim, geograficamente você não conheceria se não fosse a internet. Então, acho que esse conto, ele procura lançar um olhar sobre como ficaram esse tipo de relação nesse período, nessa pandemia, né? E partindo, obviamente, da questão do preconceito, que é aquilo que a gente falou desde o começo da live, né? Eu examino o preconceito, que obviamente eu tô... Então, uma irmã isoladas na pandemia, e uma diz que está namorando um cara de outra cidade, e a irmã tem um grande preconceito. Oi, voltamos online. Eu dei uma queda aqui. Vamos tentar fazer uma segunda parte, um segundo vídeo sobre o lançamento do livro Amor nos Tempos da Pandemia, meu livro, com o Lucas e o Luciano. Estou aguardando eles voltarem. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Não sei como acabou o outro vídeo, mas eu salvei ele. você salvou o vídeo. Acho que acabou eu conversando com o Luciano enquanto você não aparecia. O Guilherme, a gente estava conversando sobre relacionamentos à distância. O Lucas estava falando sobre a opinião dele, a experiência dele. Então, E aí, continua de onde você parou. Lucas, continua de onde você parou para ter um sentido de continuidade. Eu não sei nem qual foi a última frase você do estava roteiro. falando sobre o seu relacionamento à distância com uma moça de Campinas. Tá E aí bom. você falou que faz muito tempo, e eu ia te perguntar se você teria o outro de novo. Por que você acha que as pessoas veem de uma forma tão negativa? Assim, assim, eu teria outro, sim, teria mesmo, porque eu acho saudável, uma forma de você também interagir com outra pessoa, para você mostrar que também conhecer outros pontos de vista sobre a mesma história e você também conhecer outros lugares, outras realidades, sair daquela mesmice de mundo que você está acostumado, sabe? Eu acho isso importante, saudável até mentalmente, para a pessoa conhecer melhor outros lugares. Às vezes existem mundos dentro do nosso mundo que ele não vê. O mundo visível da gente tem outros mundos dentro desse mundo que a gente está vendo que tem outras histórias, por exemplo, de mim agora. Estava conhecendo uma menina que ela morava no Leblon, ela trabalhava como na área de comunicação, na área de jornalismo. Ela trabalhava dentro da assessoria do pessoal da área de uma transnacional dessas, acho que era da Furnas. E aí ela me contou que contava o ponto de vista dela diferente, porque ela morava perto de mim, mas a história da vida dela era totalmente diferente da minha realidade. Isso foi no começo da pandemia. Foi interessante, porque eu conheci outra realidade da coisa. É assim que a gente conhece outras realidades.
Eu acho que eu teria outros também. Por que mais negativa? Porque eu acho que também muitos filmes, muita veículo de comunicação ficam colocando muitas histórias de o cara teve um relacionamento via internet e não aconteceu, sofreu um golpe. Sim. E fica meio negativizando porque as pessoas estão acostumadas ao mundo delas. Se elas saem do mundo delas, elas acham já diferente, já fica com preconceito, entre aspas. E com isso dificulta ter um relacionamento. As pessoas têm. É difícil sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto, porque muita gente não consegue ter relacionamento com uma pessoa de internet, de site, aplicativo, que seja. Porque as pessoas estão acostumadas àquele mundinho pequeno. Eu nunca esqueci quando eu comecei a andar mais pelo Rio de Janeiro, sabe? Meu mundo não era somente Ipanema e Leblon. Eu comecei a conhecer mais, vamos dizer, é mesmice, mas todo mundo aqui já sabe. Quando eu conheci a Metrópolis do Meyer, A loja de quadrinhos. a loja de quadrinhos do Meyer, aí eu conheci a loja, eu não conhecia essa loja de quadrinhos. A primeira loja de quadrinhos que eu conheci na minha vida foi no Centro da Cidade e no Meyer. É onde eu comprei muitas coisas minhas e vira e mexe, tenho boas lembranças de situações. E eu fui conhecendo o Rio de Janeiro diferente, né? Como é que é o timing da região das pessoas, como as pessoas agem com novidades ou antiguidade da coisa. Acontece bastante isso. Sim, eu procurei abordar tudo isso no meu conto, claro, naquele micro-universo ali da história das duas irmãs, em que uma naturalmente se relaciona com um cara à distância e a outra tem muito preconceito com isso. Então eu procurei mostrar dois pontos de vista diferentes, né? E abordando também essa questão do preconceito, né? No conto Namorados Eletrônicos. Namorados Eletrônicos, eu usei o título desse conto, é o nome de um filme também dos anos 80, mas não sei se vocês vão lembrar. Não conheço, não. Só Mas, Guilherme, você botou também esse negócio do que o Lucas falou, né? De como as pessoas acabam ficando impressionadas, né? Com a questão do relacionamento à distância. Quando ela fala que o cara vai roubar o rim dela, né? Eu só lembrei Isso é muito Eu clássico. só lembrei de uma música de uma banda chamada Galinha Preta, que tem a música Roubaram Meu Rim. Eu não conhecia. Cara, anota isso aí. Se um dia alguém adaptar, se uma Netflix da vida, se Deus quiser adaptar o meu livro, esse conto tem que ter essa trilha sonora e roubar. A gente vai fazer, pô, vamos fazer, BL vai fazer. Mas agora o pra você, sócio majoritário da BL fala. Ô Guilherme, uma pergunta que eu queria fazer pra você. Você teria um relacionamento à distância? Eu já tive. Sim, mas tive é passado. Agora, às vezes as pessoas têm um relacionamento à distância e não querem ter mais. Eu também já passei por essa fase. Não é fase, não. Eu já tive. Cara, eu já tive preconceito, eu já não tive, eu já tive mais intensamente, assim, da ponto de ir conhecer a pessoa, me relacionar até sexualmente. Depois de um tempo eu quis evitar ao máximo, porque todos que eu tive à distância deram errados. Quis evitar e vi que não dava, porque já estava no mundo e que até as pessoas que eram como essa menina do conto, que era preconceituosa, já tinham mudado de opinião, já aceitavam um relacionamento à distância, porque viram que todo mundo ao redor dela estava... Acho que quando você vê que... Como é que eu vou explicar assim? Eu me lembro que... Eu não gostaria de não citar nome sobre isso, mas eu me espantei muito que anos atrás eu assisti um podcast muito famoso sobre relacionamentos e uma das moças do podcast ficou indignada que eu fiz um comentário dizendo que não falaram sobre relacionamentos de pessoas que se conheciam na internet. E o cara quer que a gente faça apologia de pessoas que se conhecem na internet. Eu não falei isso. Falei unicamente para retratar algo que era real. Isso foi no final dos anos 2000. Assim, era um podcast famoso, por isso que eu não quero falar que é. Mas eu acho que hoje em dia essa pessoa deve ter se tocado que várias pessoas que ela conheceu, obviamente não é o caso dela, que ela já era casada e ainda é casada até hoje, com uma pessoa que ela conheceu através da irmã e do cunhado.
Mas uma pessoa que, obviamente, ela percebeu que várias pessoas do convívio social dela se relacionaram, se casaram, eventualmente até depois se separaram e depois começaram a se relacionar com outras pessoas de novo, com pessoas que elas conheceram pela internet. Então, a internet acabou sendo um caminho entre outros caminhos. Não existe aquela coisa binária de ou você conhece uma pessoa no mundo real ou você conhece pela internet. Meu pai, às vezes, manda essa, assim, tipo, mas ele é uma pessoa de uma outra realidade, tem mais de 70 anos. Então, quando uma pessoa jovem ou de 40 anos fala isso, é meio bizarro já, hoje em dia. E quem é mais novo, então para baixo, ninguém nem pensa isso. Então, acho que eu tenho 37 quase, eu vou fazer, então eu já meio que aceito. Não, então, eu simplesmente aceito. Eu posso conhecer uma pessoa legal numa rede social, no Facebook, na padaria, no Twitter, no avião, no Instagram, na faculdade, numa manifestação, ou no aplicativo. Não, eu só não entro em aplicativo. Até entrei no aplicativo que foi o Petinho. Fala a verdade, Guilherme. Antigamente, há muito tempo, tinha o Badu. Eu entrei no Badu também, mas eu estava numa fase. A minha foto do Badu é horrível, eu nunca consegui tirar. Mas em geral, eu acho que tem que ter uma certa espontaneidade, sabe? Nas relações entre as pessoas. Eu acho isso. E algumas redes sociais tolhem um pouco isso. E é sempre complicado você falar na rede social, porque às vezes você está falando uma coisa irônica. Isso é uma velha história desde que criaram a internet. Né? Você está querendo ser irônico e a pessoa não ouve o seu tom de voz, ela só lê o que você escreve. Hoje em dia até você manda áudio, mas muitas vezes você está mandando mensagem e a pessoa não lê e interpreta aquilo literalmente e se ofende. Então é sempre desafiador se relacionar pela internet. Mas, assim, como eu falei, hoje em dia é impossível, mesmo pessoas que se conhecem pessoalmente, hoje qualquer um de nós se relaciona com pessoas pela internet. Por exemplo, o Luciano aqui tem uma namorada fixa, a Letícia. Cara, vocês se comunicam também pela internet, não é? Vocês se falam pelo WhatsApp. Então, é uma realidade para todo mundo, inclusive para pessoas que se conheceram pessoalmente, se conhecem pessoalmente. Não faz o menor sentido excluir isso. É quase dogmático você querer excluir isso e se torna uma coisa meio ignorante, estúpida. Então, não tem. Então, hoje eu aceito o que vier, assim, tento lidar, como eu falei antes, da forma mais serena e sábia possível. Mas também todo mundo teve que passar pela régua do UOL e Mirk da vida, né? Pelo menos a geração nossa. Então, na época eu tinha internet de escada, eu não usava isso. Eu peguei mais na época do MSN mesmo. Você é mais velho que eu. Eu achei engraçado esse termo aí que você falou, Guilherme, namorada fixa. Como, tipo, qual é o oposto disso? Namorada móvel? Solta. É tipo isso. Namorada de mentirinha, né, Guilherme? Então, se tiver você tem eu quis dizer que você tem uma relação estável, coisa que eu e o Lucas não temos. Não, tô brincando. Então aí, se tiver alguma pessoa solteira que está se interessando pelo Guilherme, estiver assistindo isso aí agora, mesmo que você mande em outra cidade, em outro estado, mande uma mensagem para o Guilherme, porque ele estará interessado no relacionamento à distância. É um escritor aí, acaba de lançar um livro, enfim. Eu queria que você comentasse também, Guilherme, da história da Motogirl, que inclusive estava até pensando, né? É um termo que eu nunca tinha ouvido falar, Motogirl. Normalmente a gente fala motoboy, né? Mas realmente eu nunca tinha ouvido. Mas queria que você falasse um pouco sobre... Não, provavelmente existe mesmo. É esquisito chamar uma mulher de motoboy. Fala um pouco aí sobre o que te inspirou a escrever essa história e, assim, como que você enxerga essa questão dos motoboys hoje em dia, especialmente em relação à pandemia. Que, por exemplo, uma coisa que eu tenho prestado atenção é que, assim, eu acho que as pessoas, como as pessoas têm usado cada vez mais o sistema de delivery, eu acho que elas têm ficado mais exigentes em relação a pedir prazos. Porque eu percebi que, assim, muito mais do que antes, cada vez mais tem muito motoboys entrando na contramão, passando sinal vermelho. Não sei, será que isso é um sintoma na questão da pandemia?
Não, acho que isso já acontecia antes, mas Eu acho que o aumentou. ponto ali, eu imaginei, como eu te falei até antes na outra parte da live, a parte 1, eu imaginei que poderia surgir uma relação entre uma pessoa que faz entregas e uma pessoa que está em isolamento em casa. De tanto que a pessoa pede comida. Eu pensei, cara, de tanto que essas pessoas se veem, elas poderiam criar um vínculo, um afetivo, talvez até amoroso. E como eu tinha na minha mente que eu queria fazer 2 pontos LGBT, já tinha feito o do elevador, eu pensei, bom, cabe aí um outro ponto LGBT. Por que tem que ser um motoboy? Por que não uma motogirl que se apaixona pela cliente? Por que não uma mulher que se apaixona por uma outra mulher? Aí eu encaixei ali e tudo fluiu naturalmente. Assim, caracterizei ela com algumas coisas até, como falei, próximamente. A gente acaba vendo a história por um enfoque que chama mais atenção, né? Eu fiquei pensando muito nisso, especialmente por causa do acidente dela, que quando ela bate com a moto. E também tem aquela questão de que ela chega lá, o cara já dá 6 entregas para ela, termina o turno às 2 horas da manhã, então pensei muito nisso, em como talvez os motoboys tenham estado mais sobrecarregados e mais em questão relacionado ao tempo de entrega também. Porque já teve vários casos de clientes tratando mal o motoboy por causa do atraso da entrega. Eu acho que, assim, se você quer que a comida chegue totalmente quente, vai lá no restaurante, porque não tem como o negócio chegar. Claro que vai acabar esfriando de alguma forma, né? E, tipo, você tem forno, tem micro-ondas, né? Você pode esquentar de novo. Inclusive, mais uma vez, aí volta aquilo que a gente comentou antes. Eu queria fazer uma coisa suave, mas não queria fazer uma coisa alienante. Então, eu tinha que botar uma contrapartida ali. E no caso da contrapartida dela, é a relação dela com o chefe, que obviamente explora ela. Tipo, ela chega toda arrebentada e o chefe já quer que ela continue o trabalho. Ou seja, ela é explorada, sim. E ela até diz que não se importa, mas é óbvio que ela se importa porque ela está machucada. Ela poderia ter se acidentado muito mais e ter ido realmente para o hospital e tudo mais. Então, tem questões ali sobre relações de trabalho. Inclusive, tem um detalhe, agora nem eu tenho absoluta certeza disso, mas eu procurei me focar nisso. Se você observar bem, o chefe dela é o único personagem que não tem nome no meu livro. Você não tem quase certeza que é o único personagem que eu não botei o nome. Acho que você não botou mesmo, não. Isso é proposital. Inspirador. É para desumanizar mesmo. Tem outra teoria para lançar para você aí. E aí você me diz se é verdade ou se não. O Gerson, da última história, ele já namorou a Teresa? Na história, não na vida real, não. Na história, sim. Na história, sim. Isso é claro, ele fala na carta pro irmão. Tá bem claro ali. Ele não fala diretamente. Tá ali, sim. Tem dito. Porque eu pensei justamente por causa das coisas que eles falam, né? Que o irmão fala, né? Você já viu a Teresa, né? Lembra da Teresa? Sim. E aí o Gerson fala, quanto a Teresa, eu torço para que ela seja feliz. Eu pensei que tinha tido um relacionamento ali. Sim, teve um relacionamento, sim. Sim. E na história, eu procurei deixar isso não tão implícito assim, que houve um relacionamento entre o Gerson e a Teresa. Inclusive, até pensei no final, as pessoas vão achar que o Gerson parece um cara tão legal. Eu tentei deixar ele um cara legal, né? E vão pensar, e no final a Teresa namora aquele cara que é meio assim, vou pensar que ela trocou um cara legal por outro não tão legal assim, né? Mas eu pensei, a vida é assim, né? Mas isso também é muito relativo, que se é uma de legal ou não legal, Sim. porque no final o cara reconhece que ele errou e fica de boa com ela. Ela nem chega a saber o que aconteceu, na verdade. Sim, exatamente, né? É uma coisa bem Lucas mesmo, o cara confundiu. É bem louco mesmo, né? Que é o conto. Estamos falando do conto, porque os contos estão interligados, mas o conto da Teresa é o Inquietude. Já o do Gerson é o Correspondência, que é o último. Esses contos estão interligados. Se vocês lerem o livro, vocês vão entender por quê. Eu achei legal essa questão de ter isso em formato de carta. Uma coisa também. Pois é, cara. Eu só tinha falado sobre isso. Eu queria me desafiar muito a fazer uma coisa experimental no livro na medida do possível. Então, eu
pô, o que eu posso fazer aqui num livro que seja diferenciado? Então, como eu falei, lembra, desde o começo eu tenho umas coisas que eu quero fazer. Eu quero botar esse casal de sem teto porque já existiu. Eu quero fazer 2 contos LGBT para a questão da inclusão. E quero fazer umas paradas experimentais. Aí a parada experimental foi um conto que é um diário e um conto que é uma troca de cartas. E mas isso seria impossível, que precisaria da parada da arte do livro. Seria um conto de pessoas que se comunicam, um casal que se comunica através de pichações, de grafites na parede. Mas isso aí eu precisaria do auxílio de alguém para... Pro segundo livro. Pede pro Luciano. Esse conto mesmo, ele é artista. esse conto que a gente citou antes das irmãs, que uma das irmãs está falando, cara, originalmente a ideia surgiu começando, o conto seria todo em trocas de mensagens, pelo WhatsApp ou por alguma rede social. Mas depois eu vi que não era viável, porque não ia conseguir mostrar, talvez até pudesse mostrar também a relação das irmãs ali, mas o conto acabou fluindo para algo diferente. Então os contos mais experimentais são nessa linha. Tirando o terceiro, obviamente, que é bem surpreendente, mas os 2 últimos são... Você de uma forma como se incentivar as pessoas a saírem um pouco das redes. O da carta. Isso. Sim, também. E uma coisa que eu faço de vez em quando, assim, quando eu mando um presente para alguém, geralmente eu mando um bilhete ou uma carta junto. Eu acho que é sempre bom as pessoas escreverem cartas hoje em dia. Você já recebeu um presente do Guilherme, Lucas? Que eu nunca recebi. Eu já recebi várias cartas. Então eu sou excluído da parada. Não sei se excluído não. 2 coisas. Eu acho que você fez uma provocação, ou pelo menos quis fazer uma provocação. Primeiro, do arroz, que o casal de sem teto fala que acha que arroz deve estar barato, para todo mundo estar jogando fora. Com certeza, foi bem... bem... Imaginei. E segundo... Uma das partes que eu mais me procurei mostrar, eu acho que foi a mais ácida que eu escrevi daquele conto, uma das mais ácidas que eu escrevi. E ficou ao mesmo tempo claro e sutil ao mesmo tempo, né? Acho que foi mais Obrigado. sutil. E a segunda, eu não sei se foi proposital, mas eu pelo menos entendi com provocação que o cara torce pro Botafogo, ele fala lá do Campeonato Brasileiro de 95. Sei lá, você estava provocando os botafoguenses, dizendo que esse é o último título relevante que o Botafogo ganhou. Não, isso foi totalmente uma questão geográfica. Não me lembro onde os personagens moravam nesse ponto, se era em Todos os Santos ou Caxambi, mas o estádio mais próximo é o Engenhão. Aí eu fiquei calculando, onde esse cara poderia ir com um tio no estádio mais próximo? O Engenhão, que é um estádio do Botafogo. Aí então eu achei que vou facilitar logo as coisas e botar o Botafogo. Aí, qual os títulos mais recentes, grandiosos do Botafogo? São nos anos 90. Acho que tem a Comebol em 97 e o Brasileiro em 95. Eu poderia facilitar, eu sou vascaíno, e botar eu mesmo um torcedor, fosse um torcedor do Vasco. Mas, não, como você falou, eu tinha que sair da minha bolha e fazer uma gente diferente de mim. Mas não foi nada provocação, eu procurei, eu acredito, inclusive, que tenha torcedores do Botafogo que guardem até hoje os grandes títulos da época ainda. Quer falar um pouco sobre a história do navio lá? Que o cara associa a questão do castigo divino ao navio, porque isso é uma coisa que surgiu muito, né, em relação à pandemia, como certas pessoas têm usado isso, a pandemia com um certo discurso meio distorcido de que isso é um castigo divino e etc. E isso apareceu muito até na questão do Paulo Gustavo, né, que faleceu recentemente. Toda hora alguém aparece falando alguma merda assim, né? Tipo, que até um desfile que tinha Jesus, foi por isso que teve a pandemia, o desfile com Jesus no Rio de Janeiro, afetou não só o Rio de Janeiro, mas o mundo todo. Tipo, o que o resto do mundo tem a ver com... Enfim. Como mais ou menos como a lógica do conto do homofóbico lá, né? Que você vai tentando entrar na questão, além da questão superficial, e você vai vendo a quantidade incrível de incoerências e contradições desse pensamento preconceituoso, né? Então, esse conto que você está falando é o Minha Culpa. Eu quase chamei de Meia Culpa, mas eu deixei Minha Culpa mesmo. Aí uma das coisas que o cara alucina lá, quando ele está achando que ele é culpado pela pandemia,
que o navio, esse fato do navio me também eu acho que eu quis desde o começo botar isso no conto, assim, foi uma coisa que eu deixei guardada assim na gaveta da mente, sabe? Como eu falei, o caso dos sem teto, várias coisas que ficam guardadas na gaveta da nossa mente. Esse episódio do navio, eu não vou lembrar, acho que é o SS Brian Mar, o nome do navio. Quando começou a pandemia, explodiu no mundo, saiu da China e explodiu no mundo. Esse navio estava ali no Caribe e nenhum porto queria aceitar ele, porque tinha umas pessoas contaminadas lá dentro. Aí, só algumas semanas ou meses depois que aceitaram ele em Cuba. E eu pensei, caramba, que situação! Imagina, né? O mundo todo está vivendo um drama por causa do Covid, e aquele pessoal daquele navio está vivendo um outro drama além desse, né? Porque era uma situação além da situação que estava todo mundo vivendo. E aí eu achava, quando eu estava escrevendo esse conto, também foi um dos últimos contos, eu pensei, cara, eu posso encaixar a história desse navio, até porque eles estão numa plataforma de petróleo, tem tudo a ver. Então, e realmente tem pessoas que acham isso, e acho que na época que estava essa história do navio, eu pensei, cara, tanta gente, esse pensamento que você falou sobre pessoas acharem que o Paulo Gustavo morreu por vontade de Deus, ou castigo divino, sei lá, é tão contraditório, né? Acho que eu pensava esse tipo de coisa com relação a SS Brian Mar, porque ao mesmo tempo você vê, eles foram salvos por Cuba. Tem vários países do Caribe que recusaram eles foram salvos por Cuba. Então, eu nem precisei botar isso como ironia no texto. Eu simplesmente disse, Cuba salvou eles. Então, cada um interpreta como quiser. Sim, sim. Assim, me fez lembrar um pouco, né? Porque o filme me impactou muito na época. É um filme manjado, mas é um filme que muita gente quis certamente ouvir falar. Aquele filme Navio Fantasma. Sim. Eles eram um navio, quase um navio fantasma, né? Porque eles estavam presos, só como gente viva ali, uma pessoa. Inclusive, antes de muito ver alcançado. por acaso, eu evitei ao máximo, por questões de saúde mental, ver qualquer filme sobre epidemia. Mas por acaso eu abri uma exceção e vi um filme sobre um navio que estava contaminado com uma pessoa que tinha um vírus também. Aí acho que isso também pode ter me influenciado. Eu lembrei do SS Brian Mar e pensei, acho que se encaixa ali, e acabei colocando isso no livro também. Uhum. Você se influencia muito por tudo que está acontecendo, né? A volta, né? Histórias reais mesmo, né? E ao mesmo tempo sem deixar seu lado poético, né? Até falando aí, agora você falou, né? Gaveta da mente, né? É uma parada super metafórica, né? Eu guardo umas coisas e futuramente aquilo pode ser útil, porque esse caso do SS Brian Mar aconteceu no começo da epidemia. E foi uma das coisas mais, como eu digo, mais humanamente relevantes que aconteceu durante todo o processo da epidemia. E depois não se falou muito sobre isso, né? Se vocês verem o caso, depois que Cuba resgatou eles e no porto e atendeu o cara que estava com Covid e mandou os outros para as suas casas depois do devido isolamento, eles voltaram para a casa de avião, não se falou mais sobre o caso. Mas o caso foi, para mim, uma questão humanitária muito grande, assim, e aconteceu e ninguém mais falou, que vários lugares recusaram eles ficaram à deriva no meio do mar, aí eu pensei, caramba, que falta de humanidade, assim, e aquilo me marcou muito, assim. Foi um pequeno caso, mas grande, assim, do ponto de vista humano. Então, eu fiquei muito contente de ter podido incluir isso no livro. Até porque é uma história com final feliz. É uma história com final. Sabe uma coisa legal? Eu queria esse conto, sem dar spoiler, mas esse conto, Minha Culpa, eu queria que ele tivesse um final feliz, até para mostrar pro cara do personagem ali que ele estava uma visão errada. Então eu precisava de algo factual para mostrar que a visão dele, religiosa ou não, era errada. No seu caso, você citou Paulo Gustavo, as pessoas têm visão religiosa, mas ou seja, o que ele armou na mente dele era equivocado. E ali tinha isso, né? Ele achava que o navio era um exemplo de uma coisa que estava acontecendo por culpa dele, e no final aconteceu, o navio foi salvo por Cuba. Ou seja, tudo que ele engendrou na mente dele sobre as razões da epidemia foi por água abaixo, porque aquele fato era contra-prova, né? Colocava por água abaixo. Nessa época, era, como é que eu vou dizer, era a prova de que ele estava errado.
E numa época que tanta gente vai contra a ciência, né, contra os fatos, acho que era bacana colocar os fatos. Assim, mesmo que você tenha crenças, e eu respeito muito as crenças de todo mundo, nós não podemos ir contra os fatos. E ao mesmo tempo, é uma história, é um caso que tem um final feliz, né, no meio daquele horror todo, e a própria história do cara, que é uma história triste. Aquele cara, acho que eu consegui concluir com um final feliz, né, que ele descobre que aquelas pessoas foram salvas, que as pessoas que mais davam pesadelos nele. Gente, o meu telefone está ficando sem bateria. Vamos tentar chegar à Vamos conclusão. terminar, então. Esse pensamento que você está falando é muito a questão do pensamento autocentrado, né? Que tem muito a ver com essa questão de alguns discursos religiosos radicais, né? A pessoa não pensa no todo, né? Ele é muito mais autocentrado. Bom, eu posso falar qual conto que eu mais achei legal? Finalmente, né? Tá. Fala. Só para quem não sabe, ele vai dar spoiler de um conto agora. Então, se você está aqui até agora, vamos encerrar. Tchau, tchau mesmo. E vamos encerrar. Mas Luciano fez questão de dar um spoiler. Então, fizemos questão de deixar para o final. Vai, fala, Luciano. Bom, não, eu queria comentar, na verdade, 2 contos com spoiler. O dos morcegos. Puta, ele vai contar. Sério? Não, o Guilherme até travou. São aqueles 2? De tanta emoção. Justamente aqueles 2 que eu te falei? É. Ai, meu Deus. Não vai ficar aí à venda, não. Calma. Bom, enfim, o conto de morcegos é super incrível, que eu achei muito legal, que realmente é bem surpreendente você descobrir no final que os personagens são morcegos. Eu já estava com raiva do Guilherme, porque o personagem fala mal do Ozzy. Eu falei, como assim? Como um ser humano pode falar mal do Ozzy? Essa pessoa me bate na cabeça. E aí que eu descobri, é porque é um morcego, né? Ele não quer ter a cabeça arrancada pelo Ozzy. E o outro da gripe espanhola, né? O outro conto, que eu achei muito, muito bacana a forma que você... Achei, tipo assim, o mais inventivo, assim, de todos. Porque você escreveu de uma forma que realmente não dá para você se ligar logo de cara. E embora eu tenha estranhado a parte que ele fala lá, energúmenos calhordas, eu achei que talvez fosse uma coisa assim, meio de interior, né? E também o fato de que talvez o pai não fosse ficar satisfeito com a garota estar se correspondendo com o cara, mas eu pensei, deve ser coisa mais de interior, né? Aí depois realmente acaba fazendo mais sentido. Mas, pessoal, pode voltar aí, o spoiler acabou. Então, bom, agradeço muito, obrigado. A intenção foi essa mesmo, foi fazer que surpreendessem as pessoas, assim. O último conto também de certa forma, tem um plot twist, mas acaba não tendo tanto quanto os outros, porque ele conecta todos os contos do livro. Mas é isso aí, leiam e comprem Amor nos Tempos da Pandemia, Luva Editora. Fazer a foto, Luciano. Alguém tira print para mim. luvaeditora.com.br. Peraí, deixa eu tirar aqui. Foi. Depois manda aí, Luciano. Saúde. A gripe espanhola aí. Não, aí não. O Covid, né? Você nunca sabe. Mas eu quis brincar, como eu falei, eu procurei muito em... O Guilherme ele fez uma sessão espírita para poder ter contato, porque ele fez pesquisa de campo. Então ele deve ter feito pesquisa de campo. Pesquisa de campo eu não falei. Como é que eu vou fazer pesquisa de campo no meio de uma pandemia? Teve gripe espanhola. Não, eu fiz pesquisa mesmo na internet, assim, mas eu me dediquei muito para esses pontos. Eu espero que todo mundo que assistiu goste, assim. Pensei que você tinha ido na plataforma de petróleo, tinha falado com uma pessoa de 1918. Não, eu assisti esse da plataforma de petróleo, eu assisti uma live de 2 pessoas falando sobre a Petrobras, assim, inclusive uma pessoa que trabalha lá. Aí, de repente, eu fiz um comentário que eu pensei assim, cara, é como se o mundo inteiro tivesse embarcado. Aí, a partir dessa frase que eu estava vendo a pessoa falando para a plataforma de petróleo, eu pensei que realmente quem está em lockdown está se sentindo como quem trabalha embarcado na plataforma de petróleo. E a partir daí eu desenvolvi o conto. Eu achei super genial essa comparação que você fez. Porque eu nunca tinha pensado. E fez todo sentido depois que eu li. É aquelas coisas que você... Às vezes parece tão óbvias que você não pensa nelas. Mas quando você lê, nossa, realmente é claro.
Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Luciano, obrigado, Lucas. Valeu mesmo por ter me aturado aí. Então, fala aí pro pessoal, despede aí pro pessoal, manda um abraço aí. Então, gente, um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo que nos assistiu. Comprem Amor nos Tempos da Pandemia na luvaeditora.com.br, que cada compra que vocês fazem nesse site, vocês ajudam outros autores do projeto Incubador Edições, que fazem muitos projetos com autores do subúrbio do Rio de Janeiro e também da Baixada Fluminense. Então, isso aí. Eu espero que vocês, Só uma última coisa. gostem. Termina aí. O título é por causa do Amor nos Tempos de Cólera? Eu sabia que você ia perguntar. Óbvio, né? Amor nos Tempos do Cólera. Luciano, Isso. tinha que ser o Luciano de novo. É um livro que eu gosto muito do Garcia Marques. Eu achei que você ia falar que cada venda do livro rendia uma doação para a BL. Essa é uma pergunta. Quem sabe no próximo.